Amém? Primeiramente, estou com o coração queimando. Minha primeira vez que eu vou ministrar em um acampamento, e é muito diferente do que ministrar na igreja. E ver tudo que Deus tem feito nesse ministério, nessa igreja, por Ele, eu me emociono demais. Por isso, jovem, não encare mais como um acampamento só, sabe? Muitas vezes você entrou aqui e falou: é mais um, eu vou todo ano. Ou eu vou para experimentar, eu vou para fugir de algo, sabe? Quantos acampamentos eu entrei assim? Quantos acampamentos eu entrei porque eu queria só o mover de Cristo? Quantos acampamentos eu entrei porque eu sonhava só em ser batizada pelo Espírito Santo e orar em línguas? Foi quando o Senhor foi trabalhando no meu coração que Ele tinha mais para mim. Sabe, tudo isso, orar em línguas, os dons, são consequências das nossas raízes. Mas o mais importante é eu entender que meu amor por Jesus não muda. Se eu não orar do jeito que o meu irmão ora, Deus é o mesmo. Se Deus não me curar, Deus é o mesmo. Demorou um tempo para mim entender isso. Por isso que eu falo, não deixa ser mais um acampamento. Não deixa ser mais um momento de culto. Depois vai ter um momento à tarde. Depois vai ter o Bispo Renato à noite. Aí a gente vive de uma programação. E nosso Deus não tem uma programação para nós. Nosso Deus, Ele vai nos surpreender. Amém? Amém? Ó, eu vou falar para você. O Lourenço está mais animado. Amém? Amém. Ó, Lourenço. Vamos lá. Eu não sei como vocês entraram aqui, sabe? Como eu falei, muitas vezes vocês entraram aqui porque vocês foram convidados. Às vezes até por muita insistência. Eu sei que teve líder que insistiu demais para você estar aqui. Diego foi um que insistiu para algumas pessoas que eu falei: não acredito que você fez isso. Fiz. Mas assim, sabe? Deus que preparou para você estar aqui. Deus cuidou de cada detalhe para você estar aqui nessa manhã. Não foi por acaso que você está aqui. E eu posso te dizer que foi o melhor lugar para você escolher passar esse feriado. Ou não é feriado, né? Não é feriado. A gente encara como feriado, mas não é. Esses 4 dias que o Brasil para contemplar outras coisas, para fazer outras coisas, eu te garanto uma coisa, que foi o melhor lugar para você estar. Eu não sei se todo mundo está me enxergando, que eu sou meio baixinha, mas não vou pregar lá em cima não, tá? É como disse o bispo, o que ele falou mesmo? Engraçadinho, eu sou engraçadinho, né? Mas eu acho que ele quis dizer baixinha mesmo. E ainda eu não coloquei nem salto, então quem não estiver vendo só vai escutar, mas amém. Abra comigo a palavra do Senhor lá em Jó, capítulo 14, versículo 7. Jó, capítulo 14, versículo 7. Ano passado, quem estava aqui no acampamento do ano passado, levanta a mão. Legal. O ano passado, quando o Espírito Santo deu o tema para o acampamento de 2019, foi um acampamento que nós fomos literalmente conectados. E o ano de 2019 nós se conectamos a Cristo de uma maneira maluca, uma maneira sobrenatural nos cultos. Quem participou dos cultos de 2019 sabe do que eu estou te falando. E aí a gente se reuniu com a liderança depois que acabou o acampamento, depois de um tempo, e a gente começou a conversar. Eu e o Rafael, a gente tinha um sentimento do que a gente entendia que seria o ano de 2020 para o Ministério Atitude. E o Espírito Santo começou a trabalhar no nosso coração. Não tinha um tema enraizado, só tinha um sentimento. E a gente se reuniu com a liderança e cada um foi falando: eu tenho esse sentimento, eu tenho esse sentimento, eu tenho esse sentimento. E foi falando. Foi lá em casa essa reunião. E o engraçado não, né? E o cuidado de Deus é que no final a gente já tinha até o tema. Até a arte, nessa reunião, a gente já tinha mais ou menos como a gente queria. Porque o Espírito Santo estava ali. O Espírito Santo já tinha mostrado pra gente que seria um ano de 2020 de nós enraizarmos verdadeiramente nele. E não vai ser com raízes superficiais. Porque eu vou mostrar isso para vocês. Raízes superficiais, qualquer vento, qualquer circunstância
vai te tirar da presença de Deus. Agora, quando a sua raiz é profunda, eu te garanto, pode cair uma folha, pode cair um galho, mas nada vai te tirar da presença de Deus. Amém? Abriram comigo em Jó capítulo 14, versículo 7? Diz assim, ó: porque há esperança para a árvore que, se for cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus renovos. Se envelhecer na terra a sua raiz, e o seu tronco morrer no pó, ao cheiro das águas brotará, e dará ramos como uma planta. Essa passagem é tremenda. Sabe por quê? Porque você entrou muitas vezes aqui destruído, arrasado, sem acreditar que você pode conquistar ou pode viver algo diferente em Deus. Existem muitas áreas mortas dentro de você. Eu tenho propriedade do que eu estou te dizendo, porque não vem do meu sentimento. Quando eu comecei a preparar essa palavra, o Senhor me mostrou que seria uma manhã de cura. É manhã de cura. E na verdade, não só uma manhã, começou ontem. E aí ontem o Senhor me fez lembrar novamente. Você lembra o que eu te falei que seria esse acampamento? É um acampamento de cura. Porque não adianta ter raízes profundas, cheios de bichos de praga comendo, porque aí são raízes doentes. E as raízes doentes vão ficando mole, vão ficando mole, vão ficando mole, até elas se desprender do solo, da terra. Por isso, é um tempo de vocês entenderem que nós seremos curados sim, se nós aceitarmos a ajuda de Cristo. Sempre falo isso. Não tem como você ir, exemplo, procurar uma ajuda de um psicólogo e você, vou dar um exemplo de um profissional, e você não aceitar a direção que ele está te dando, porque senão é só um bate-papo com ele, com uma pessoa um pouco mais experiente na teoria deles. Agora, se você quer ajuda, se você quer realmente uma mudança de vida, se você quer que as suas raízes se tornem profundas em Deus, é manhã de cura e é dia de você abrir o seu coração e falar: Senhor, eu quero, eu preciso, eu não consigo mais. Amém? E aí você fala assim: não, como que eu vou ter esperança? Minha vida espiritual está morta, o meu casamento está morto, os meus pais já era, não consigo mais conviver, meu namoro, meu casamento, não sei que área da sua vida está difícil, mas uma certeza eu tenho, que ao cheiro das águas tudo novo brotará a partir de hoje na tua vida, se você quiser. Isso eu tenho certeza. Eu posso não conhecer a tua vida por profundo, eu posso não conhecer aonde estão as tuas feridas, mas o nosso Deus que se faz presente aqui, lá em Salmo 139, diz que Ele que escreveu todos os dias das nossas vidas, que Ele nos formou. E se Ele te formou, Ele sabe o que está te ferindo. E se Ele te formou, Ele sabe o que está morto. E se Ele te formou, Ele sabe aonde as suas raízes estão começando a soltar. Por isso, de verdade, entra comigo na palavra, entra de cabeça nesse acampamento. Sabe, põe a mão no seu coração agora. Espírito Santo de Deus, eu venho te pedir, Senhor, que toda distração, Senhor, que muitas vezes a nossa mente quer nos levar para não nos entendermos a palavra, Senhor, não sentirmos aquilo que o Senhor tem. Eu te peço, Senhor, que o Senhor cele esse salão agora, Pai. Que o Senhor venha guardar, Senhor, a cada jovem que está aqui, Senhor. Porque, Senhor, não é em vão aquilo que o Senhor ministrou ontem. Não é em vão que o Senhor vai ministrar hoje e amanhã e quarta, Pai. Quarta, quinta e sexta e sábado na igreja, Pai. Porque eu sei, Senhor, que o Senhor tem obras maiores para essa igreja. O Senhor tem coisas grandes, Pai. E nada e ninguém vai impedir. Amém? Como eu falei, existem situações que vão comer nas nossas raízes. Eu quero trabalhar rapidamente em 3 situações com vocês, e depois eu vou falar um pouco das raízes com vocês. A primeira praguinha que eu coloquei foi a desobediência. O Espírito Santo me levou lá em Ruth, capítulo 1, versículo 1. Abre comigo a palavra lá em Ruth, capítulo 1. Ruth diz assim: no tempo em que os juízes governaram sobre o povo de israelita, sobreveio grande escassez de alimentos em toda a terra de Israel. Por esse motivo, um certo homem
de Betlém, Belém, cidade da região de Judá, partiu com sua esposa e seus 2 filhos, a fim de morar ao menos por algum tempo na terra de Moabe. Esse homem se chamava Elimeleque, sua mulher Noemi e seus 2 filhos, Malom e Quilion. Eram efrateus de Belém de Judá. Chegando aos campos de Moabe, ali se estabeleceram. Até aqui. Olha que interessante. Ali na região de Belém, estava havendo uma seca, uma fome. E aquele homem, ele decide tirar a família dele de lá e se acampar provisoriamente, a palavra do Senhor fala, temporariamente, por um tempo, na região de Moabe. Só que a região de Moabe era uma região que ela era amaldiçoada. Não era uma região que agradava aos olhos de Deus. Mas Moabe tinha o que eles estavam precisando. Não tinha seca. Eu fui ler um pouquinho. Moabe, ela ficava, era uma região alta. Então ela não sofria o que Belém estava sofrendo. Então eles saíram de Belém e se estabeleceram em Moabe. Sabe, muitas vezes as nossas vidas tá assim. Na casa, a gente começa a sentir falta de uma coisa, falta de outra. Em vez de a gente buscar a direção do Senhor, o que a gente faz? Eu vou buscar onde tem o que eu estou precisando. Ou melhor, o que eu acho que eu estou precisando. E aí você sai de Belém, você sai da casa de Deus, você sai na casa do pão, você sai da onde te dá o alimento e você vai para a região de Moabe. Buscar o que vai satisfazer a sua alma, a sua carne. E ali foi o erro daquele casal, daquela família, porque eles saíram de Belém, foram para Moabe, buscaram o alimento sem pedir a direção de Deus. Sabe, jovem, enquanto eu e você continuar saindo da presença do Pai sem direção, nós vamos continuar pegando atalhos. O Senhor mostrou para mim que existe jovens pegando atalhos para chegar mais rápido aonde vocês acham que vocês têm que chegar. Deixa eu te falar, a palavra do Senhor não fala que existe atalhos. A palavra do Senhor fala, existe um caminho. Eu sou o caminho. Então é no caminho que você tem que andar. É só no caminho. Ah, mas o caminho está difícil. Ah, Gabriela, o caminho está difícil. Mas continua, porque no caminho há pão, no caminho há esperança, no caminho há Jesus. Agora nos atalhos não há. É forte isso, os atalhos não há. Os atalhos só vai fazer você se distanciar deste caminho. Você pode até chegar mais rápido, mas vai fazer você se distanciar desse caminho. Aquela família, ela se alojou ali em Moabe e ficou um atalho, ao invés de esperar a direção do Senhor. E o que acontece ali? Mais para frente, no versículo 4 diz assim, 3. Algum tempo se passou, Elimeleque veio a falecer e Noemi ficou apenas na companhia de seus filhos solteiros. Logo depois se casaram e suas esposas eram jovens moabitas. Uma chamava Orfa e a outra Ruth. E permaneceram nessa terra por uns 10 anos. Deixa eu falar. Quando você pega atalho, a chance de a morte na tua vida espiritual é muito grande. Quando você pega atalho, a chance dos seus sonhos morrer é muito grande. Quando você pega atalho, a chance de você desistir de tudo. Porque Noemi, quando ela vê que ela perdeu o esposo, que ela perdeu os 2 filhos, ela olha para ela e fala, eu imagino que ela olha para ela e fala assim, e agora? Ela era uma mulher naquele tempo, sem 2 filhos, sem um marido e numa terra que não era dela. Chegou o tempo de nós voltarmos para o caminho, não mais ficarmos nos atalhos, porque o atalho, sabe o que ele dá? Ele dá conforto. Eu não vou falar que não te dá conforto, porque o atalho é o que o mundo oferece. E aí, o que o mundo oferece são coisas passageiras. Foi passageira na vida de Noemi, porque o que ela precisava ali, na família dela, era um alimento natural ali. E eles foram supridos, eles não passaram fome. Mas ela perdeu a tua casa por uma decisão errada. Entenda isso. Chegou um tempo de nós voltarmos para esse caminho e não seguirmos mais direções que Deus não tem chamado a gente.
Enquanto eu e você não entender isso, as nossas raízes podem até começar a estar um pouquinho mais profunda, mas se vier algo que te chame para ir para um atalho e você for, a sua raiz começa, o bichinho na sua raiz da desobediência começa a comer. E aí a raiz começa a ficar mole. E aí a tempestade vem e derruba. Ah, mas pastor, eu quero isso. Ah, mas eu quero aquilo. Ah, mas eu pensava que seria assim. Deixa eu te falar algo. Quando eu entendi que a minha vida tinha que estar na vontade de Deus, foi difícil eu entender. Foi difícil. Mas hoje eu posso pregar com propriedade disso. Quando eu entendi que a minha vida tem que estar na direção de Deus, eu não tenho que agradar ninguém, eu tenho que viver na direção que o Senhor fala, é muito mais fácil. Jesus não é difícil. Ah, é muito difícil seguir Jesus. Não é. A gente se torna difícil. Jovem, como eu queria que vocês saíssem daqui e não fosse só o sábado que vem cheio, não só o próximo, não só um mês cheio, o Ministério Atitude, mas como eu queria que isso, sabe, permanecesse na sua vida. Culto de sábado, de domingo, de quarta, de quinta. Sabe, e a seu anseio de estar na presença de Deus fosse maior do que tudo. Maior do que o seu emprego. Porque muitas vezes eu falo assim: ah, eu quero tanto ganhar, eu quero tanto fazer, eu quero tanto um emprego assim, assim, assado. E Deus não te dá. E aí você fala assim: por que Deus não me dá? Sabe por quê? Porque muitas vezes esse emprego que você tem pedido vai te tirar da presença de Deus. É forte isso. E ele não quer. Eu falei uma vez pro Rafael isso. O Rafael nunca, ele é formado em engenheiro, nunca se trabalhou como engenheiro. E aí uma vez ele foi concorrer a uma vaga de engenheiro lá na fábrica. Era uma vaga que ele ia viajar muito. Muito. E ele não passou. Não porque, eu acredito assim, isso me conforta demais. Não porque ele não tem capacidade, não é porque você não tem capacidade que você não passa. É porque Deus sabe de tudo que Ele tem para você. Porque se hoje o Rafael estivesse viajando, as fábricas não pararam, estão tudo produzindo aí, a gente não estaria nem à frente desse ministério. Então quando Deus ele te fecha uma porta, Ele fala um não para você, Ele fala para você: não pega atalhos, porque o atalho vai te levar à porta aberta. Mas entenda, muitas vezes essa porta aberta não é o que Deus tem para você. Por isso continue no caminho. Amém? A falta de perdão é um segundo bichinho que começa a corroer as suas raízes. Perdão. Sabe, eu amo essa passagem que está em Lucas 22. Lucas capítulo 22, 60. Se vocês não quiserem abrir, não precisa. Eu leio para vocês. E Pedro disse: homem, não sei o que dizes. E logo estando ele ainda a falar, cantou o galo. E virou-se o Senhor, olhou para Pedro, e Pedro lembrou da palavra do Senhor, como lhe havia dito: antes que o galo cante hoje, me negará 3 vezes. E saindo Pedro para fora, chorou amargamente. Deixa eu te falar uma coisa. Essa passagem, eu não sei se você já ouviu alguém pregar sobre essa passagem. Pode ter pregador que fala assim: quando Jesus olha para Pedro, Jesus condena Pedro. Todas as vezes que eu olho essa passagem, o Espírito Santo toca tão forte no meu coração, que o olhar de Jesus para Pedro era assim: não se condene, porque eu não te condeno. Porque eu e você temos condenado tanto as nossas vidas. Se Jesus perdoou Pedro, que andou com ele, negou ele, porque nós não conseguimos perdoar um irmão que nos feriu, um pai que nos afrontou, ou um líder que muitas vezes não soube te aconselhar, e você tem desistido do seu ministério, do seu chamado. Quantos jovens eu vejo de potencial, e você vai falar: por que você não está mais ministrando? Por que você não está mais fazendo isso? Ah, porque eu não concordo com a liderança, porque eu não concordo com a visão, porque um dia eles fizeram isso para mim. Entenda uma coisa: Pedro negou Jesus. Pedro andou um dia sobre as águas. Pedro um dia, quando estava faltando ali pão, ele viu a multiplicação, ele foi saciado do natural e do espiritual, e Jesus olha para Pedro e perdoa Pedro e diz: daqui a pouco, Pedro, não se preocupe, eu vou estar com você na mesa novamente. E porque eu e você temos deixado esse peso, esse bicho comer as nossas raízes em Cristo. Essa manhã é noite de perdão.
Se você tiver que sair daqui e ligar para alguém, você ligue, mas não deixe o orgulho tomar mais conta da sua vida. Sabe, porque o orgulho vai te levar a raízes superficiais. Não deixe esses sentimentos te tomar. Jesus, ele podia ter acusado Pedro. Eu falei 3 vezes que antes que o galo cantar 3 vezes, você ia me negar, Pedro. E você quis me afrontar falando que nunca me negaria. Mas não, aquele olhar de Jesus. Eu viajo nessa passagem porque eu consigo imaginar assim, onde Pedro estava, onde Jesus estava, e aquela troca de olhar. Um olhar que Jesus está aqui, ó, olhando para vocês agora e falando: eu não condeno vocês de nada. Vocês podem ter vindo para cá no sábado destruídos. Vocês podem ter jovem que na sexta-feira saiu para balada. Pode ter jovem na sexta-feira que fez coisas que não agradou a Deus. Mas o olhar dele nesse altar para vocês não é um olhar de condenação. Eu garanto isso. Por isso, não se condene. Por isso, perdoe quem um dia te feriu. Porque aí vocês vão ver que as suas raízes vão começar a crescer. Porque muitas vezes você fala assim: por que minhas raízes não crescem? Por que no primeiro vento que dá eu caio? É porque esses bichinhos ainda estão fazendo parte da sua vida. E o terceiro bichinho que eu quero falar, a terceira praga, é o pecado. É o pecado. Às vezes a gente para de falar do pecado, né? Eu creio que a gente não tem que ficar realmente ministrando sobre você pode isso, você não pode isso, porque eu acredito em algo. Quando eu entrei e me converti, não foi assim que meus pastores ministraram na minha vida. Meus pastores ministraram o amor de Jesus, e o amor de Jesus me ensinou o que eu podia e o que eu não podia. Porque assim, ó, aonde, sabe, o que você fica assim, ó, você não pode usar isso, você não pode usar aquilo. É tudo não pode, não pode. E a geração que tá vindo não gosta do não pode. Fala não pode pra Júlia. Júlia, não põe a mão aqui. Ela faz assim, ó, e põe a mão. Ela até faz o não, mas a mão dela tá aqui. Essa é a geração nova. Então eu acredito num amor de Jesus que te ensina. Quando eu me converti, eu lembro que eu gostava de usar roupa muito curta. Tudo era curto. E quando eu me converti, ninguém precisou me ensinar isso. O Espírito Santo fez um dia eu chegar em casa, tirar tudo que não me convia, e eu tirei e troquei meu guarda-roupa. Eu amava aquela cantora Ivete Sangalo, idolatrava ela, tinha tudo dela dentro de casa, tudo. E aí o que eu fiz um dia? Não precisou nenhum pastor pôr a mão na minha cabeça e falar assim: aquilo que você venera. Não, sabe o que eu fiz um dia? Peguei e pus tudo dentro de uma sacola, fui na casa da pastora Solange, ela orou comigo e ela jogou fora. Nem sei o que ela fez, queimou, jogou no rio, sabe? Então, eu acredito que o pecado, a gente não precisa ficar martelando realmente nele. Mas eu quero falar para você que o pecado ainda é uma praga que tem pego muitos jovens, muitas pessoas. Sabe Judas? Sabe o Judas que traiu Jesus? Ele andou com Jesus todo o tempo. E ele vendeu a comunhão dele com Cristo por 3 moedas, pelas moedas. Porque ele deixou a soberba, porque ele deixou a vontade, ou porque ele deixou aquilo que ele acreditava ser maior que Cristo tomar o coração dele. Não deixe o pecado te dominar. Sabe, o nosso adversário está andando ao nosso redor. Não é porque que você está aqui que ele não está andando por aí. Não é não. Seria maravilhoso a gente chegar aqui e a gente não escutar um palavrão. Seria maravilhoso a gente chegar aqui e ninguém discutir com ninguém. Não precisa levantar a mão. Mas quem aqui já deu uma discutidinha com alguém nesse acampamento? Não precisa, mas às vezes marido e mulher já deu. A Gabi olhou pro Luan ali, deu uma risadinha. Tô brincando. Mas Gabriela, por que você não pôs meia na Laura? Não, na Júlia. Por que você não pôs? Isso já é uma discutidinha, entendeu? Então assim, seria maravilhoso se fosse tudo perfeito. Mas a gente tem que entender que o pecado não pode nos dominar. Chega de ser uma geração que está na mão do diabo e uma hora é dominada, uma hora não é dominada. O crente Raimundo, um pé na igreja, um pé no mundo, um pé no acampamento e um pé depois fora do acampamento. Não,
Por isso esse tema, por isso é um dia de vocês se enraizarem. Eu de ser enraizada numa raiz mais profunda. Eu quero declarar sobre vocês que nós não vamos ser uma geração comprada, como Judas foi. Judas andou com Jesus. Judas, ele tinha tudo com Jesus. E mesmo assim ele trocou a comunhão com o Pai por algo que ia satisfazer momentânea a vida dele. Deixa eu te falar uma coisa. O pecado, ele satisfaz, mas é momentânea a sua vida. O pecado não é só ter relação antes do casamento, ou usar uma droga, beber. Não é isso. Não é só isso. Existem muitas coisas. É muito mais profunda. Por isso eu creio que o Senhor vai trabalhar em vocês nessa manhã. Vai ser a noite de manhã de vocês deixarem no altar esses bichos. Essas pragas não vão mais existir nessa igreja. Não vão mais existir nessas raízes aí. Porque eu creio que não foi à toa que o Senhor deu esse nome para esse acampamento. Amém? Abra comigo lá em Ruth, volte lá comigo, quem tirou do livro de Ruth, capítulo 13, versículo 17. Ruth, capítulo 4, versículo 13 ao 17. Noemi, depois de perder teus filhos, ela escuta, eu não estou lendo ainda, tá? Ela escuta que em Belém havia provisão novamente. E ela decide voltar para Belém. Deixa eu falar algo para você. Mesmo você um dia tendo tomado atalho na sua vida, o Senhor, Ele pode mudar a tua história. Noemi, ela achou assim: eu vou voltar lá para Belém, e ali eu nem sei o que vai ser da minha vida. Eu não tenho mais filhos, eu não tenho mais marido, eu vou morrer, eu vou ser isso, eu vou ser aquilo. Mas o Senhor falou para assim, eu creio que o Senhor olhou para Noemi e falou assim: não, eu estou cuidando, e vai haver um fruto novo na tua vida. Haverá um renovo na tua vida, jovem. Assim como houve na vida de Noemi. Noemi foi, ele volta. Aí Ruth fala: eu vou com você. Todo mundo conhece esse verso, usa em convite de casamento. E Noemi fala: não, Ruth, eu não tenho outro filho para você casar, mas eu vou com você. O meu Deus, o seu Deus é o meu Deus, enfim. E ali elas começam a construir uma história juntos. Deixa eu te falar, escolha as pessoas corretas para construir uma nova história com você. Não ande com pessoas que não vai te levar a ser enraizada. Sabe, as pessoas, elas podem te plantar. Grave isso. As pessoas, elas podem até te plantar em Jesus, mas quem define se sua raiz vai crescer ou não é você, não é a pessoa que está do seu lado. A pessoa do seu lado é importante porque ela vai, te tira do solo que você estava errado e te coloca no solo certo. Ó, é aqui, Jesus. E aí ela começa ali te regar, te alimentar. Só que aquele alimento é superficial. Por quê? Porque é alimento natural, muitas vezes. E aí a sua raiz começa com aquele alimento. E aí aquela pessoa, ela vai trabalhar e você fica em casa sozinho. Aí é onde você tem que fazer suas raízes crescerem. E como você vai fazer? Se alimentando da palavra. E aí você vai para o seu quarto, aí você vai crescendo. Então quem te planta é quem você escolhe. Quem te trouxe aqui foi o que começou a plantar a história de Jesus na sua vida. Mas a definição de que quem vai definir se as suas raízes vão crescer ou não é você. Cristo, Ele quer que cresça. Agora, quem vai definir é você. Aí, abriu lá em Ruth capítulo 4, diz assim, ó, versículo 13. Então Boaz casou-se com Ruth e ela tornou sua esposa. Boaz a amou e tiveram relações. O Senhor o abençoou e Ruth engravidou e deu à luz a um filho. As mulheres comentaram com Noemi: bendito seja Yahvé, que não te deixou sem alguém para te agradar. Que o nome do teu neto seja célebre em Israel. Este menino te abençoará com nova vida e te sustentará e consolará na velhice, porquanto é filho de tua querida nora, que muito te ama e que é te melhor do que 7 filhos. Noemi tomou o menino em seu colo e passou a cuidar dele como se lhe for mãe. Assim que a mulher
as mulheres da vizinhança viram o menino e exclamaram: eis que Noemi tem um filho, e lhe deram um nome chamado Obed. Esse foi pai de Jessé, que por sua vez se tornou pai de Davi. Olha como o renovo do Senhor é completo. Porque a obediência de Ruth, a fidelidade de Ruth, levou a Noemi a viver uma restauração na geração, na raiz dela. Ela foi vó de Obed, que foi pai de Jessé, que foi pai de Davi, que é raiz de Jesus. Olha que tremendo, gente. Então o que eu quero te dizer: mas a minha vida está cortada, as minhas raízes estão feridas. Deixa eu te falar algo. Nessa manhã você vai ser curado. Nessa manhã vai se gerar filhos, onde Jesus vai ser a raiz. Noemi não tinha mais nada. Se Ruth não fosse com Noemi, essa história não teria acabado assim. Por isso escolha pessoas que te levem a entender quem é Jesus. Eu sou grata a várias pessoas, mas quem me enxertou na raiz no meu ministério, pastor Felipe e a pastora Sueli. E eu sei o quanto difícil foi passar o bastão deles. Eles passaram um bastão pra gente, não porque eu acredito que eles não acreditavam na gente, porque é difícil. Ele ama esse ministério. E o ano passado, ele nem veio no acampamento. Eu creio que ele, por mais que o coração dele falasse assim: eu quero estar lá, mas ele falava assim: eu preciso deixar o Rafael e a Gabriela começar a criar as raízes ali. Eu sou muito grata a esse casal, porque eles me plantaram eu, Rafael, em Cristo, e foi nos ensinando as nossas raízes ser mais profundas, nos aconselhamentos, nos nãos, nos direcionamento. Por isso, escolha as pessoas certas. Quando eu e você entendemos que essas pessoas certas, quando elas dizem um não, quando elas te colocam assim: fica sentadinho, não é seu tempo ainda, não é porque elas não gostam de você, não é porque existe panela, não é porque existe preferência, é porque Deus está na direção. Hoje eu posso te dizer que eu, Rafael, a gente não age porque eu gosto mais do Montalvão. A gente tem pedido muita direção de Deus em tudo que nós temos feito, para a gente não errar. E eu lembro que o ano passado a gente veio para esse acampamento tão temerosos, mas tão. Rafael ainda saiu para trabalhar. E eu lembro que o Senhor enviou a pastora Janaína e o pastor Estevão para estar aqui, que foi o nosso suporte. Eles podem nem imaginar disso, mas foi o nosso suporte espiritual. E algo que eu aprendi demais, tanto com o pastor Felipe, com a pastora Sueli, com o pastor Estevão, com a pastora Janaína. E isso que eu quero falar para vocês: aprenda com os seus líderes. Eu lembro que o Rafael estava pregando aqui, e ele tem toda a autoridade, o pastor Estevão, para vir aqui, pôr a mão na cabeça de todo mundo e o céu abrir. Olha quanto tempo ele é pastor. Eu e o Rafael, a gente não era nem pastor. Era o primeiro acampamento que a gente estava à frente. A gente olhava o som, não sabia nem o que é isso aqui, não sabia nem que tinha que ter isso aqui. O pastor Felipe todo ano no acampamento 3 mil de som, e a gente que liberava o dinheiro na época da liderança dele. Eu falava: nossa, 3 mil de som. Aí quando a gente assumiu, a gente falou: não vai ter nada de som, vai ter só um violãozinho. Aí chega o Patrick, o Tiaguinho, ano passado: não, pastor, porque tem que ter um palco assim, pastor, porque tem que ter isso, pastor. Eu falei: Rafael, não, como que a gente vai gastar? E aí a gente foi sendo convencidas que era necessário. E aí o Senhor trouxe a gente para esse local, que foi aqui. E eu lembro que naquela noite tinha consolidado tudo, sabe? Foi a última noite que o Rafael pregou. Eu abracei o Rafael e falei: amor, Deus foi fiel. E aí o pastor Estevão estava assim, sentado aqui. Eu nunca vou esquecer dessa cena. Eu via Jesus falando assim: vai, que eu tô abrindo o mar para vocês. Vai, porque esse ministério vai crescer. Não é para honra de vocês, mas porque eu tenho um tempo de renovo para a igreja, porque eu tenho um tempo de cura para o Ministério Atitude. Por isso, jovens, entendam, escolha as pessoas que vocês vão andar.
As pessoas que vocês vão andar vão te enxertar. Porque assim, deixa eu falar algo. Porque ninguém valoriza a raiz e nunca vai valorizar a raiz de uma planta. Sabe o que as pessoas valorizam? Olha para fora, o que você está valorizando são os galhos, são os frutos, são o verde. Porque a raiz, quando ela vai ganhando lugar no solo, ela vai sendo ferida, ela vai se machucando, para ela encontrar o espaço, para ela encontrar o alimento. Muitas vezes sua raiz está crescendo e está doendo, e você está falando, eu não quero mais que cresça. Crescer dói, amadurecer dói. Dói. Você sai da sua zona de conforto. Você deixa seus filhos muitas vezes. Você deixa sua família muitas vezes. Você é acusado muitas vezes. Mas cresça na palavra. Eu fiquei muito feliz porque o bispo Davi falou ontem assim. Eu vi que o jovem de Caçapava entrou na palavra. E o Rafael falou algo para ele. Ô bispo, a gente fortalece a palavra na atitude. O mover é importante, é gostoso pular, é gostoso cair, é gostoso alguém pôr a mão na sua cabeça e falar, você vai ser um pastor. Mas nós temos valorizado em vocês a palavra, porque quando a tempestade vier, é na palavra que vocês vão encontrar o seu auxílio. É na palavra. E foi perceptível na vida do bispo ontem. Essa igreja está aliançada, é na palavra. Eu fiquei muito feliz de ver jovens se apaixonando pela palavra. Porque se apaixonar pelo mover é muito fácil. Se apaixonar por gritar é muito fácil. Se apaixonar por pular é muito fácil. Agora se apaixonar pelo livro, pela palavra, que é o teu alimento, que te exorta, que te conduz, não é fácil. Mas é a única fonte que vai te levar a fixar as verdadeiras raízes. Não tem outra fonte. Não tem outra fonte. Lá em Ezequiel 47:9 diz assim: por onde passar o rio haverá todo tipo de animais e de peixes. Porquanto essas águas límpidas fluem para lá e saneia as águas salgadas, de modo que onde o rio passar, tudo ganhará vida. Deixa eu te falar algo. Se tem coisas mortas dentro de você, o rio de Deus está aqui nessa manhã e vai trazer vida. E é vida em abundância, é vida eterna. Sabe, a gente fica muito focado no que esse mundo pode nos dar. E o Senhor me levou lá em Filipenses 3:20, que diz assim: mas nós somos cidadãos do céu, estamos esperando ansiosamente o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que virá de lá. Você não é cidadão daqui. Se você entender isso, você vê que essas coisas que o mundo te oferece não vai mais te conduzir, te dominar. Quando você vai viajar para os Estados Unidos, sei lá, para a Europa, você precisa do quê? De um passaporte, não é isso? Quem já viajou aí sabe. Ou quem não viajou, mas está tirando aí para realizar um sonho, vai saber daqui a um tempo. Então, se você não tiver aquele passaporte, você não entra naquele país. E é como quando eu li essa passagem, eu imaginei assim: Jesus, Deus, me criando. E aí ele, agora filha, toma o seu passaporte, desce, que é o tempo de você trabalhar ali. Mas a sua raiz não é aqui. A sua raiz é ali. Então os frutos que eu e você temos que buscar não são frutos daqui, são os frutos de lá. E quando eu e você entendemos que maior é tudo, é os frutos que vai estar lá onde é a nossa terra, a gente não cai mais. As nossas raízes não ficam mais conforme o vento. Porque assim, ó, se você for viajar para fora do Brasil hoje e falar assim, ó, eu vou ficar um mês fora, e lá você ganha um dinheiro, tal, sei lá, enfim. Aí você começa a comprar um carro lá, comprou uma casa lá, nesse um mês. Estou dando exemplo. Adiantou alguma coisa? Você vai voltar para o Brasil. A sua casa vai ficar lá só se você for ficar viajando, ponte aérea e tal. Mas, natural, vamos imaginar. Não, eu só fui fazer um intercâmbio, mas daí eu ganhei um dinheiro lá, sei lá, me deram um dinheiro, fui abençoada, e eu comprei um carro para me andar nesse um mês.
E depois eu comprei uma casa para me morar nesse um mês, para não pagar hotel, não pagar casa de família, enfim. Aí você volta pro Brasil, a sua casa fica lá. O que é? Vai ganhar o quê? Só vai ficar suja porque não vai ter quem vai limpar. O seu carro vai ficar sem combustível, vai parar de funcionar. É assim a minha vida, a sua vida aqui. As coisas daqui vão ficar aqui. Agora o que você começar a construir, sabe, se enraizar em Cristo, vai ser eterno. Vocês estão me entendendo o exemplo que eu dei? Então para de buscar a felicidade. Vamos parar de buscar as nossas felicidades em coisas momentâneas que nos machucam. Busque a sua felicidade no único que pode dar uma felicidade eterna. Os frutos que Deus vai produzir na tua vida é eterno. Por isso, quanto mais fundo você for, mais nutriente você vai ter. Por isso eu falei que as raízes, elas machucam e não é vista. Não é vista. Por isso eu falo que vocês têm que começar a partir de hoje a olhar as raízes de quem está andando com você. Porque a raiz não é quando eu pego o microfone. Não é. Quem caminha comigo vai conhecer como está a minha raiz. Do meu conhecimento da palavra, do meu aconselhamento, do meu andar junto, do meu apacentamento. Isso para mim é raiz. Porque pegar o microfone e ministrar uma palavra, se você preparar uma palavra. Uma vez eu escutei uma pessoa falando assim: se você der para um cara que fala super bem, pega o microfone. Vocês já pegaram gente pregando assim? Gente que o cara fala super bem, te convence de tudo. Então ele pegou esse livro de Ruth, estudou, e ele sobe aqui e você fala: é o cara. Quem já não fez isso? É o cara. Aí chega um cantor que você nunca viu, você desacredita. Quando o Patrick pede se levantar a mão, você não levanta. Mas se eu contratasse esse cantor para vir aqui ministrar na campanha da Atitude, você levantaria a mão e pularia. Mas você não conhece a raiz dele. Por isso, valorize a raiz de quem anda com você. Por isso, valorize as raízes das pessoas que te levam para Cristo, que você conhece. O apóstolo, na última escola que ele fez lá em São Paulo, que eu esqueci o nome, como era mesmo que a gente foi, Diego? Reavivar? Ele falou muito disso. A gente não compartilha nada que o apóstolo faz, ou nada que o Montalvão faz, mas deixa um XXXX abençoado, eu compartilho. Ah não, porque ele prega sentado, muito louco, eu compartilho. Não, porque ele fala que com Jesus não tem problema, eu compartilho. Deixa eu falar algo para você. Eu e você, nós precisamos conhecer a raiz. Ande com pessoas que você conhece a raiz, que te leva mais próximo. Aí a sua raiz começa a crescer e você fala assim: Deus, mas está doendo. Deus, mas está doendo. E essa pessoa fala para você: não, é assim mesmo. Quando a minha raiz começou a crescer, eu chorei. Quando a minha raiz começou a crescer, eu relutei. Quando a minha raiz começou a crescer, eu pensei em desistir. Mas eu quero declarar uma palavra: existem jovens que as raízes estão começando a crescer nessa manhã, e vocês não vão desistir de pegar o alimento que está em Cristo Jesus. É só lá. Amém? Amém. Estou encerrando já. Deixa eu falar uma coisa. Quando eu entendo que a minha raiz tem que se alimentar de Cristo, eu sei que os meus alimentos em Cristo são alimentos que vão me satisfazer no sentido espiritual, vão me fortalecer diante das dificuldades, diante das circunstâncias. Mas existem alimentos que muitas vezes a gente tem se alimentado, que tem matado a gente devagarzinho. Eu nunca entendi porque os médicos falavam que criança, acho que até 2 anos, se eu não me engano, não pode tomar mel. Eu achava absurdo isso, porque quem aqui já não tomou mel assim, tipo, nossa, tá com tosse? Mel. E eu lembro que uma vez a Ana Laura estava doente, eu falei: vou dar mel pra ela, né, pequenininha. Mas daí, eu como mãe de primeira viagem, eu nunca fiz nada sem falar com a doutora. E aí eu mandei um WhatsApp pra ela, falou: não, mel não pode. E mel é docinho, não é? Gostoso? Quem gosta de mel? A maioria que gosta de mel. E aí, o mel, você sabia que o mel é um dos alimentos que mais mata? Se ele não for, eu fiz lá, pasteurizado da maneira certa, porque existe uma substância nele que ele mata. E vai matando devagarzinho, vai matando devagarzinho. Por isso que é proibido nas crianças.
Então existem alimentos que eu e você estamos comendo nesses dias que tá gostoso, é um melzinho, vai dando saborzinho. Foi o que o bispo Davi falou, sabe? Ninguém peca, ninguém erra, ninguém se alimentando de uma vez só. A gente se alimenta de pouquinho. Então a gente vai, é um melzinho hoje, é um melzinho amanhã, é um melzinho amanhã. E aí você vai morrendo. E aí suas raízes vão soltando. Aí, o que Satanás fala? Eu vou lançar um ventinho aí. Aí o ventinho vem. E aí o que acontece? Você sai do solo, você sai de Jesus. Mas mesmo que você se encontre aqui hoje, no solo, as suas raízes estão assim, ó, caídas, e você está tombado. Há esperança para você. Há esperança. Porque lá para mim encerrar, se o louvor quiser já ir subindo. Deixa eu ver onde que eu anotei essa passagem. Peraí. Lá em João capítulo 4, 13 diz assim: quem beber dessa água terá sede outra vez, mas quem beber de água que eu lhe der nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Ou seja, enquanto eu e você estivermos bebendo, comendo do melzinho, a fome e a sede vai continuar eternamente dentro de nós. Agora, quando eu dispenso o melzinho e eu começo a beber, e eu começo a comer somente do que vem do céu, somente o que vem de Cristo, as minhas raízes se tornam fortalecidas, a minha vida se torna fortalecida, e nada e ninguém vai mais derrubar vocês. Por isso eu creio que vocês vão sair daqui. Chega dessas raízes superficiais. Chega de acampamentos. Eu não quero ano que vem a gente receber ligação assim: eu preciso ir no acampamento. Não, sabe, quando a gente lançar o acampamento, já vai dar aquele negócio, porque se eu não quero mais ficar sem. Eu tô indo todo sábado e eu já faço parte dessa família. Se enraize no atitude, se enraize na igreja Fonte da Vida, se enraize em Jesus. É uma igreja séria, é uma igreja que te leva para Cristo. É uma igreja que te mostra na palavra. Ah, mas eu gosto disso, eu gosto daquilo. Lá não tem isso, lá não tem aquilo. Deixa eu te falar, lá tem palavra, e a palavra é o que edifica. Lá tem palavra, é a palavra que nos exorta, é a palavra que vai ser o nosso alimento diário. Amém? E pra gente encerrar, fique de pé. Existem raízes, e cada raiz gera uma árvore. Por isso não se compare com o irmão que está do seu lado. Existem pessoas que vão ser chamados para ser pregadores de púlpito, porque pregadores todos nós somos chamados. Vai ter pessoas que vão ser chamados para ser levitas, para ser pessoas de apacentamento. Então pare de olhar para o seu vizinho e falar: eu quero essa árvore igual a dele. Deixa as raízes começar a crescer. E aí, a hora que as raízes começar a crescer, aí a árvore, o tronco começa a nascer. E aí Jesus começa a definir: esse aqui vai ser levita, esse aqui vai ser pastor, esse aqui vai ser um evangelista. E aí você vai ver, é para isso que eu fui chamado. Para de bater cabeça, para de ter medo. Abre em Jeremias capítulo 17, todo mundo comigo, para a gente terminar. Jeremias 17, que diz assim. Jeremias 17, 7. Todo mundo. Mas o homem que confia no Senhor, que colocou no Senhor toda a sua esperança, esse sim é muito feliz. A sua vida é cheia de bênçãos. Ele é como uma árvore plantada à beira de um rio. As suas raízes entram profundamente na terra. Ou seja, não é superficial. As suas raízes entram profundamente na terra, em direção ao quê? A água. Por isso ele não se incomoda com o calor, e suas folhas continuam verdes, mesmo no tempo da seca. Ele não deixa de produzir belos frutos. Então, se está tendo seca na sua vida e sua raiz estiver profunda, pode vir a seca, pode vir o sol, pode vir a tempestade, pode vir os lenhadores, pode vir quem quiser que vier, mas a palavra
palavra do Senhor diz que nós vamos nos manter enraizado naquele que merece, que é Cristo Jesus. Então essa manhã se permita a ser curado, para que as suas raízes sejam sadias e seus frutos também. Amém? Glória a Deus.